Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. E nesse encontro com vocês eu gostaria de falar sobre um conceito que aparece de passagem. Eu gosto muito da expressão en passant, né? Mas essa é uma expressão que às vezes fica meio, né? O cara quis dizer com en passant. É de passagem, tá? Aparece de passagem no A Ética da Terra das Fadas, do Chesterton, que é uma ideia de aristocracia que eu acho muito boa, pensando do que Chesterton falou, ajuda as pessoas a entenderem isso, principalmente num país como o nosso, que não tem uma aristocracia, pelo menos no sentido clássico da palavra, né? E nós não temos mesmo, né, uma aristocracia. Nós temos, na verdade, oligarquias, grupos privilegiados, famílias que acabam por N motivos sendo quase como uma aristocracia dentro de algumas regiões, mas aristocracia mesmo não faz parte do nosso sistema, né, político, tá? E o que seria essa aristocracia? A aristocracia seria, né, pessoas que têm por nascimento, certo, um direito estabelecido numa sociedade, especialmente no caso que nós falamos, direitos políticos, por exemplo, certo? Por exemplo, a forma própria de governo, de Estado, perdão, né? Por exemplo, no Reino Unido é uma forma aristocrática. Você tem uma família, tudo bem, se entrou num consenso entre parlamento e realeza, né? No Bill of Rights, né? Na Declaração de Direitos, certo? Que existe, né, lá em 1689, na Revolução Gloriosa e aquela coisa toda. Mas, dado esses acordos, a partir daí é o que acontece, né? Ou seja, determinadas pessoas que nascem numa determinada família, numa determinada ordem, têm o privilégio de serem, então, os chefes de Estado daquela localidade, aonde dentro de um determinado acerto, né, grande parte de todas as decisões realmente relevantes do país é tomado por representantes eleitos. Mas é incontornável que quem realmente é o chefe de Estado daquela nação é alguém que está ali por um critério aristocrático, né? Qual a virtude do rei Charles III para ser rei e cabeça de Estado do Reino Unido? A virtude... Gente, isso eu falo sem nenhum tom de ironia. Eu sou um sujeito que não vejo nada de negativo na monarquia por ser monarquia, ou mesmo na aristocracia por ser aristocracia, certo? Todas as coisas podem ser bacanas e boas se forem bem conduzidas, né? O príncipe Charles, por exemplo, depois o rei Charles, foi preparado durante muitos anos para esse papel, para esse cargo. Então talvez possa até ser uma reflexão, quantos políticos são preparados durante tanto tempo para exercer um determinado papel, né? Então geralmente é isso, as pessoas geralmente não caem de paraquedas, né, nesses lugares, elas passam por um preparo e assim por diante, tá? Mas de fato, se alguém me pergunta assim, qual é a virtude do rei Charles para ser o rei Charles? Bom, ele foi o primeiro filho nascido da rainha Elizabeth II. Ponto. Né? E aí, a partir daí, é mais a questão de não fazer nada para impedir que o natural aconteça, que é se tornar o rei, do que de fazer alguma coisa para merecer. O rei Charles não teve que ir lá, por exemplo, né, disputar. Imagina. Já houveram épocas assim, né? Ou seja, você tem o filho do rei, você tem outros lords guerreiros, e assim, não era ponto pacífico que o filho do rei ia ser o rei, tá? Então o cara ia então para uma série de lutas, alguns iam disputar em Ordalho, aí ele ia ter que acabar, o rei morria, começava os homens lijos do séquito de cada um, e aí começava o fight, como alguns dizem, né? E aí quem sobrava de todo esse processo ia ser aclamado rei, porque provou que tinha a virtude para isso, tá? É evidente que aquele que nascia do rei tinha mais probabilidade, mas haveria todo um processo de mostrar que veio, tá? É claro que depois se consolida de maneira cada vez mais estrutural essa questão do primogênito e assim por diante, tá? Bom, de toda forma, o que eu digo disso? Isso é o natural das sociedades? Isso é o natural? Isso é o desejável? Bom, o nosso senso cada vez mais procurou colocar as coisas dentro do seguinte tom. É importante que as pessoas mostrem que são capazes de fazer aquilo ao qual elas serão incumbidas, né? Por isso que houve uma rejeição em muitas nações do modelo monárquico, por exemplo, com essa situação, tá? O cara é filho de um e vai se tornar tal coisa porque é filho de alguém, tá?
Ainda que hoje, com todos esses acertos democráticos, né, que acontecem nessas monarquias, boa parte, né, dos países desenvolvidos da Europa, né, são monarquias, né? Temos aí a Espanha, Noruega, Suécia, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, aí tem esses pequenos principados, certo? Então tem uma série de países aí que vão muito bem, obrigado, né? Dão lição de IDH, desenvolvimento humano, de liberdade mesmo social e de instituições, certo? Inclusive mais abrangentes do que várias repúblicas e pretensamente democráticas, certo? Então uma coisa não impede a outra na atualidade. Porém nós passamos a pensar que nós deveríamos sim, de fato, quando alguém vai exercer um poder efetivo, né, em qualquer âmbito, que ele seja então alguém meritório a exercer aquele cargo. E aí, daqui nós não estamos falando de meritocracia, certo? Nós estamos falando sobretudo de a pessoa mostrar de maneira fundada que é capaz de exercer uma função a qual ela vai ser encarregada, certo? Muitos projetos se arruinaram porque simplesmente em algo que eu precisava de expertise mesmo, precisava de especialização, eu simplesmente quis privilegiar alguém que estava em alguma posição aristocrática ou análogo a isso. Então, né, se tem... E o Chesterton, diante disso, pensa, né, que a nossa maneira de não considerar o legado do passado é uma forma de aristocracia, certo? Porque nós tivemos uma espécie de privilégio de nascimento, ou melhor, de privilégio de não morrimento, tá? Estou inventando agora aqui essa neologia. Ou seja, como eu não morri, certo? Eu sou uma categoria privilegiada e a minha opinião, hoje, presente, deve valer mais do que a opinião daqueles que não morreram. Daqueles que já morreram, perdão. Certo? Então eu crio uma espécie de um privilégio, tá? Que na verdade não se apresenta de forma alguma como factível. Afinal de contas, se a coisa é verdadeira, ela é verdadeira desde que saia de um sujeito que está aqui agora, né? E ela continua sendo verdadeira se foi falada por alguém que morreu há 3.000 anos atrás. A verdade, ela é como se fosse um valor que possui lastro, né? Ela é algo concreto, que se apresenta como razoável à inteligência e se mostra com os resultados esperados na estrutura da realidade, certo? Ela não é simplesmente aquilo que um grupo, né, que está numa determinada condição, né, acidental e passageira, certo, fala ou deixa de falar, tá? E aí a gente tem algumas coisas que são mal compreendidas, na minha opinião. Tem uma expressão que hoje em dia causa bastante polêmica, que é a tal expressão lugar de fala, né? Que eu também não entro aqui no pormenor, nem para criticar, nem para nada disso, mas às vezes é tanta coisa que se carrega dentro desse conceito que vale a pena melhor falar de bom senso, né? Ou seja, eu acho que numa conversa entre qualquer pessoa, né, razoável, eu vou entender que, por exemplo, no caso da maternidade, a experiência de uma mulher, ela tem elementos, né, que, claramente um homem jamais vai poder ter, porque não vai passar por aquilo empiricamente, né? Então, ou seja, aquela pessoa, quando fala daquilo, traz algumas experiências que para mim como homem são intangíveis. Mas isso não quer dizer que eu, por nunca poder gestar, não tenho nada para falar de verdadeiro acerca da maternidade, né? Então isso é uma coisa que na conversa entre pessoas razoáveis é evidente, certo? Eu até me pergunto o quanto eu preciso criar um conceito, né, dentro da teoria da linguagem e tudo mais para dar conta disso. Mas, né, as pessoas que estudaram isso mais profundamente podem dizer e tudo mais e não entro nessa polêmica, tá bem? Mas o fato ainda que a aristocracia não seja um mal em si mesmo, e às vezes seja só um movimento natural, né, das sociedades, tá? Que passa por reformas, e é superado, e é modificado. E quando eu digo que é um movimento natural é porque acontece que tudo tem um grupo originário, e esse grupo originário naturalmente vai pagar o preço de ser os primeiros, criando então um espaço, ou organizando um espaço, aonde outras gerações virão, ou outros grupos que não pagaram o preço de estarem primeiramente envolvidos na organização daquilo ali, certo? Vão se instalar também. Mas como vão se instalar naquilo que foi organizado, né? E que foi possibilitado a custas do esforço de outros, vão ter que aceitar certos critérios, tá? E aí você já criou uma categoria aristocrática em relação a um outro determinado grupo. E é evidente que essas pessoas que nascem entre essas famílias originárias
vão, claro, ter à mão meios, né, mais eficazes de perpetuar poder, né, e conseguir certas coisas que aqueles outros que não, né, aqueles que não nasceram naquilo não vão ter essas. Isso é natural e em primeiro momento é praticamente quase de justiça. É evidente que séculos e séculos depois desse tipo de sistema, muitas coisas começam a ficar confusas, tá bem? Mas, tirando isso, pegando esse exemplo, é importante que a gente pense com muita clareza sobre isso. Não existem critérios, né, que estão ultrapassados quando o assunto é a verdade. Eu não deveria perguntar se, em tese, para o pensamento, pro pensamento atual, tal ou qual coisa, né, foi superada, o pior, quase não está na moda mais, né? Ou que alguém refutou, né, de alguma forma, ou simplesmente se optou por não ter mais aquele sistema. Chesterton mesmo colocava: o cristianismo em muitas situações não foi abandonado por ser falso, foi abandonado por ser difícil. Né? Então a gente tem essa confusão atual. Eu não deveria perguntar se este argumento é religioso ou se esse argumento é filosófico. Eu deveria me perguntar se esse argumento é verdadeiro. Né? A verdade deveria ser esse elemento fundamental que lastreia todo o desejo de liberdade. Sem verdade, né, para que o sujeito quer liberdade? Né? Para onde vai essa liberdade? Né? Como diria a canção, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Né? Sem a verdade, certo? A verdade é aquilo que orienta para o que eu quero, então, orientar o meu livre-arbítrio. Para onde é que eu quero levar a minha possibilidade de escolha? Senão, eu acabo me tornando simplesmente, né, títere, marionete de pessoas que aí sim, baseados na verdade ou não, têm uma ideia muito clara da onde e como querem ir. Está bem? E isso, né, se coaduna com aquilo que nós falávamos anteriormente. Já falando, em outros momentos a gente comentou sobre a questão desse valor próprio das virtudes, né, e de absorver as virtudes a partir do grande conhecimento da história da humanidade e da literatura e assim por diante. Eu preciso, né, muito claramente perceber em mim aquilo que é o verdadeiro, para que quando chegar o falso, né, diante de nós, eu possa então pegar e rejeitar aquilo ali. Nada é mais eficaz para disseminar um senso de que as coisas não vão bem e alertar, né, vamos dizer assim, levantar as orelhas para investigar o que vai me parecendo mal, do que criar esse bom senso na sociedade a partir de um bom lastro cultural. Tá? Então, não se desesperem, né, mas me parece em grande parte que nós precisamos, antes de tudo, antes da nossa sociedade e do nosso país dar certo, de um grande crescimento da formação intelectual e da aquisição de virtudes, né, para que qualquer bom projeto político-social venha, né, a se implementar. E isso passa, sobretudo, né, para que as nossas visões e opiniões procurem, mais do que privilégios de quem fala, certo? Né, esse lastro firme, né, no que é verdadeiro. Está bem? Então vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!